Olá, sou Andréia Lumertz, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, Litoral Norte, Osório, Rio Grande do Sul. Estou apresentando o segundo episódio do podcast Pode Falar de Infâncias, que irá tratar da obrigatoriedade da pré-escola. A cada encontro, irei conversar com um convidado ou convidada especial sobre temáticas relacionadas à educação infantil. E hoje terei a honra de entrevistar minha orientadora, a professora Denise Madeira de Castro e Silva, que possui doutorado em educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na linha de pesquisa Educação, História e Políticas. Professora Denise é pesquisadora do Grupo de Pesquisas em Educação, Diversidade e Cidadania, Unicinos. Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Políticas Públicas de Educação Infantil, FACED, URGS. É formadora estadual do LEEI Sul, Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil. Tem mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pelotas. Especialização em Gestão Educacional pela FACUS. Licenciada em Pedagogia Pré-Escola pela Universidade Federal do Rio Grande. Coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado profissional na linha de pesquisa Educação, Culturas, Linguagens e Práticas Sociais. Atua principalmente nos seguintes temas: políticas educacionais, educação infantil, processos de escolarização e gestão educacional. Professora Denise, que alegria ter a sua presença aqui para tratarmos deste assunto que é tão importante para a área da educação infantil. Eu tenho certeza que iremos aprender muito com você. Para dar início, então, ao nosso diálogo, eu gostaria que você pudesse nos responder a seguinte pergunta: como a obrigatoriedade da pré-escola pode impactar na qualidade da oferta da educação infantil? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar deste podcast, Pode Falar de Infâncias, que é uma coisa muito importante, fundamental, a gente discutir as infâncias, como as infâncias estão acontecendo, ocorrendo dentro das escolas. E gostaria também de agradecer as elogiosas palavras de minha orientanda, Andréia Lumertz, e eu, como sempre falo para ela, a recíproca é verdadeira. Então, parabenizo a iniciativa da Andréia por iniciar esse podcast como produto educacional da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, no nosso mestrado profissional, que é desenvolvido na unidade de Osório. A Andréia já falou a respeito do meu currículo, as minhas diferentes formações, né, que tive, e eu destaco uma pesquisa que fiz, né, em nível de doutorado sobre as repercussões da obrigatoriedade da pré-escola no direito à educação infantil. Neste estudo, dentre as principais repercussões, né, que essa legislação trouxe, eu pude observar que foi o atendimento das crianças de 4 e 5 anos em turno parcial, tanto por intermédio de compras dos municípios em escolas privadas ou pela inserção de turmas de pré-escola em escolas de ensino fundamental, que muitas vezes não estavam preparadas para o recebimento destas turmas.
O problema do atendimento parcial é que, para crianças tão pequenas, isso geralmente não atende às necessidades das famílias trabalhadoras, que não cobre o turno de trabalho dessas famílias. Então, isso já precariza o atendimento. A educação infantil, de um modo geral, sempre teve uma luta em torno do turno integral, justamente dada as características da faixa etária da criança, né, que ainda não tem condições de ficar sozinha, desacompanhada de um adulto. Um outro aspecto importante verificado neste estudo que desenvolvi é que a questão do princípio da gratuidade, né, na educação pública, ele fica também prejudicado. E por que isso acontece? Uma vez que esse atendimento parcial é realizado, as famílias precisam complementar este atendimento em um outro turno e muitas vezes necessitam pagar uma outra escola ou até mesmo na escola na qual o seu filho já está em um turno, através de compras de vagas, né, que o município lhe deu essa vaga que ele não paga, né, mas no turno inverso ele precisa pagar. Uma outra coisa que acontece nessas escolas é que são escolas privadas que oferecem no currículo aulas complementares, inglês, balé, capoeira, enfim. E a criança que ingressa com as vagas compradas pelo município não tem o direito de participar dessas aulas. Então, nesse sentido, as famílias também precisam complementar para que a criança consiga participar na integralidade dessas atividades. E com isso, fere o direito à educação, porque o direito à educação, ele não é somente o acesso à vaga, mas uma vaga com qualidade. Então, neste sentido, que a obrigatoriedade da pré-escola, ela acabou por atingir, né, ou diminuir a qualidade da vaga ofertada. Professora Denise, a partir então da sua pesquisa, você apresenta dados importantíssimos para pensarmos também na qualidade da oferta dessa pré-escola, né? Porque vários são os movimentos que acontecem para que essas crianças possam ser atendidas mediante a obrigatoriedade. E uma outra questão que fica muito evidente também, a partir do seu estudo, é o direito, né? O direito à educação, que ele deverá sempre estar associado à qualidade e não apenas à garantia do acesso. E uma outra questão bem interessante para seguirmos nessa nossa conversa, na sua opinião, a expansão da pré-escola pode afetar as condições de trabalho e a formação dos profissionais da educação infantil? De que modo? Bem, o que acontece em relação à expansão da pré-escola e que muitos autores, estudos e pesquisas grandes no Brasil nos relataram, sobretudo após a obrigatoriedade da pré-escola, com a Emenda Constitucional 59, que é de 2009, e a Lei 12.796, que alterou a atual LDB, ratificando então a obrigatoriedade escolar dos 4 aos 17 anos, né, e tornando a pré-escola os 2 anos iniciais. Depois nós temos também o Plano Nacional de Educação 2014 a 2024, no qual coloca como meta 1
deste plano, a universalização da pré-escola, foi que os recursos para que se fizesse essa universalização foram escassos. E com isso os municípios fizeram inúmeros arranjos institucionais que propiciaram um aumento muito grande da rede conveniada, das parcerias público-privadas, da compra de vagas nas escolas privadas. Então essa expansão, né, sem planejamento, sem garantir as condições de oferta, também tornaram as condições de trabalho dos professores precarizadas, uma vez que houve aumento no número de crianças por turma, salas de aula as quais inadequadas para o atendimento da faixa etária, escolas que não foram preparadas, como as de ensino fundamental, que recebem as pré-escolas. O projeto pedagógico não foi alterado para o recebimento dessas crianças. Então, com isso, as condições de trabalho, elas foram sim precarizadas. Outra questão bem importante que considerei indispensável trazer para essa nossa conversa é que efeitos a obrigatoriedade da pré-escola tem sobre a equidade no acesso à educação infantil de qualidade. Vamos começar a pensar então no que é equidade. Então, a equidade pressupõe a questão de uma preocupação com justiça, de maneira que todos tenham uma igualdade, que seja considerada de forma igualitária a sua importância. Então, tanto isso no acesso quanto na qualidade da vaga ofertada. Como eu falei anteriormente, as legislações que trouxeram a obrigatoriedade da pré-escola, elas esqueceram o público da creche de 0 a 3 anos. Então aqui talvez fosse importante a gente retomar que a etapa da educação infantil, nós temos assim dois segmentos que compõem a mesma etapa. Então a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e nós temos de 0 a 3 anos, que compreende o período chamado creche, e os 4 e 5 anos, que compreende então o que chamamos de pré-escola. Então, as crianças da faixa etária da creche ficaram sem a obrigatoriedade. E, com isso, os municípios tiveram que fazer um empenho muito grande em colocar as crianças, em tentar universalizar, porque na verdade os dados mostram em nível nacional que ainda não foi universalizada para a escola, mas de fazer essas tentativas. E o Plano Nacional de Educação 2014-2024 trouxe ainda que como meta o atendimento de 50% das crianças da faixa etária de 0 a 3 anos em creche, né? Então apenas 50%. Então com isso, já desde a emenda 59 ali, né, os estudiosos assim as pesquisas começaram a apontar que poderia haver um desinteresse, vamos dizer assim, uma vez que não é obrigatório, no atendimento das crianças de 0 a 3 anos, né? E aí tem que olhar caso a caso, né? Porque em alguns municípios isso de fato aconteceu, né? E em outros municípios não, de fato conseguiu atender até mais que 50%. Mas o fato é que em alguns municípios o que nós vimos foi, inclusive, uma aplicação, por exemplo, de um questionário de vulnerabilidade para que as famílias conseguissem ter acesso
ao ingresso na creche, né, de seus filhos no ingresso na creche. E com isso, a questão da vulnerabilidade, as questões assim que objetivam ter assim uma questão muito pontual em relação à renda, e um conjunto de outras coisas, acontece que tantos outros públicos ficaram de fora, né, por não atenderem aqueles quesitos. Então veja que a própria legislação ela já tirou de fora o público de 0 a 3 anos e muitas vezes, para que se consiga atender os 50% e universalizar a pré-escola, outros tantos públicos ficaram sem o seu direito atendido para de 0 a 3 anos, né? Então, isso houve, a gente pode afirmar que houve um efeito assim, né, negativo na equidade no acesso à educação infantil, sim. Percebemos, né, professora Denise, que a equidade fica de fato comprometida no que tange o acesso à educação infantil. Muitos pesquisadores, pesquisadoras têm visto a obrigatoriedade da matrícula a partir dos 4 anos de idade como um dispositivo para o desenvolvimento de práticas antecipatórias e sem sentido para as crianças. O que você pensa a respeito? Quando tu falas assim, Andréia, nessa questão, né, de muitos pesquisadores, né, mas quais? Então a gente pode citar aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um estudo bem grande, organizado pela professora Maria Luísa Flores. Tem as minhas pesquisas, a minha tese, que vem falar sobre isso, né? Nomes que eu estou lembrando assim aqui no Rio Grande do Sul, que eu conheço. Em nível nacional, nós podemos citar trabalhos da professora Mônica Pinaza, da professora Sônia Kramer, da Roselane Campos, da Rosânia Campos, da Maria Malta Campos, que a questão da obrigatoriedade da pré-escola surgiu no cenário educacional, vem apresentando pesquisas em torno disso. E de fato, o que se viu mesmo foi o entendimento de que, com a obrigatoriedade da pré-escola, é como se ali se iniciasse uma educação que deveria alfabetizar e, com isso, práticas antecipatórias. Esse foi o entendimento até mesmo dos pais, né, de uma cobrança em torno disso, dos professores, porque, mais uma vez, das redes, né, de uma maneira em geral, porque, mais uma vez, o que a gente viu foi uma lei que veio sem discussão, com a base, né, com os professores da educação básica, até mesmo do nível superior. E isso tem toda a história, né, o que tem por trás da emenda 59 e como ela foi, como ela surgiu no cenário educacional brasileiro. Isso requer debate e tem pesquisas também sobre isso, algumas que eu já citei aqui, que vão trazer, né, esse histórico e que vão mostrar que isso está muito alinhada, né, com interesses externos de organismos internacionais, para que, na esperança de que a frequência de 2 anos na pré-escola trouxesse algum tipo de avanço, de melhoria nos índices do ensino fundamental, nessas provas, nessas grandes avaliações externas, que de fato, né, os nossos índices são pífios. Acontece que, né, as pesquisas também em nível internacional, elas vão dizer que a frequência a uma pré-escola de boa qualidade, ou seja, que vai atender requisitos necessários, consolidados na área, como um atendimento de qualidade.
E como foi feito no Brasil, o que nós vimos foi um atendimento sem qualidade, né? Ou com uma qualidade assim deixando muito a desejar. Então a preocupação foi com o acesso, com o ingresso dessas crianças, mas não qual a forma que essas crianças estavam sendo atendidas, né? Ou estão sendo atendidas na pré-escola. Isso, sobretudo, em escolas de ensino fundamental, também essa antecipação, essa questão da pré-escola tentar imitar um modelo dos anos iniciais, ela é muito mais frequente, inclusive. Porque, como eu já falei anteriormente, os próprios projetos das escolas muitas vezes não foram trocados, eles não foram repensados para o recebimento deste novo público que tem características diferentes dos demais, né? Tem uma organização curricular que exige uma sala de aula diferenciada, acesso aos banheiros, à pia, aos móveis adequados, né? Salas de aula com classes e cadeiras assim para o tamanho das crianças, e isso de fato não foi feito, né? E então essa questão, né, desses exercícios, atividades mnemônicas que muitas vezes não fazem sentido, descontextualizadas, eles acabam repetindo um modelo dos anos iniciais. E aqui faço uma ressalva que até mesmo para os anos iniciais a gente pensa, né, que o processo de leitura e escrita não deveria se dar dessa forma, mas é um modelo que se repete, né? E até mesmo antes, né? A gente, até mesmo antes dessa obrigatoriedade, a gente já via isso. Então, o que esperamos com as nossas pesquisas aqui no nosso grupo de pesquisa da UERGS, que nós estudamos políticas educacionais para a educação infantil, é que a gente consiga, né, fazer uma reflexão em torno dessas questões, fortalecer, né, o campo da educação infantil, tentando consolidar, né, alguns consensos. Alguns autores dizem que a gente não tem consenso, mas algumas coisas a gente tem sim, porque nós temos documentos orientadores em torno do que é educação infantil. E aqui eu sugiro a leitura, para quem ainda não fez, das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, que são de 2009, para a gente ter bem firme o que é ser criança, o que é educação infantil, o que são as infâncias, como deve ser o currículo numa escola de educação infantil. Então, pensar o projeto ou a proposta para uma pré-escola, a gente precisa passar necessariamente pelas diretrizes curriculares nacionais. E com isso, né, a gente espera então, né, que a gente consiga, a gente estuda, né, para isso. Aqui nós temos esse podcast da Andréia para trazer esses pontos e uma forma também de disseminar o conhecimento e pesquisas através de um podcast, né? E de tantos outros produtos educacionais que nós já desenvolvemos ali no nosso grupo de pesquisa. Então, convido a todos para conhecerem o nosso programa da UERGS. A seleção ocorre todos os anos. Nós temos um mestrado e doutorado profissional. E esperamos a todos de braços abertos, né? A nossa universidade, ela pretende ser para todos. Então venham, que vocês vão ser muito bem recebidos. Querida professora Denise, agradeço sua significativa participação neste episódio, a disponibilidade em partilhar seus saberes, e falo da minha satisfação em estar realizando, através do Pode Falar de Infâncias, esse movimento de voz que coloca em pauta assuntos tão importantes para a educação infantil.
E hoje, né, na temática a obrigatoriedade da pré-escola, você trouxe ricas contribuições. Fica então o convite para o próximo episódio.